todos nós vivemos um contínuo processo de mudança. Não somos quem éramos e a cada dia acordamos diferentes. Mas de tempos em tempos, às vezes, é preciso mudar radicalmente. A humanidade não aguenta mais. Desigualdades, exploração, escravização, fome, racismo, xenofobia, homofobia, indiferença, intolerância, violência, guerra. Eu e você precisamos de urgente transformação. Muito orgulho e vaidade dentro de mim, além do meu egoísmo, do machismo que, apesar do meu discurso feminista, ainda sobrecarrega minha companheira e envenena minha própria alma. A minha malícia, as minhas contradições e incoerências, a minha hipocrisia e covardias, as sombras injustificáveis que eu busco justificar e os demônios que eu nego, mas estimo dentro de mim. O planeta também se aproxima de seu limite de tolerância. A natureza geme adoecida com o aquecimento global e seus impactos, o branqueamento dos corais, a diminuição da eficácia da camada de ozônio, além do desmatamento, da extinção de espécies, do comprometimento dos lençóis freáticos, da contaminação do ar. Precisamos de uma grande transformação. Precisamos de um ressurgimento, de morte e ressurreição. Precisamos de uma experiência pascal. Em João 12:24 está escrito: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus proferiu essas palavras 6 dias antes da Páscoa judaica. Estamos em pleno período pascal. Rememoramos um evento que nos convida a entrarmos em nós mesmos para avaliar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas almas, quem somos, quem eu sou. Só a partir dessa honesta tomada de consciência do eu é possível querer e, sobretudo, experienciar a transformação, o novo nascimento. Paralelamente, estamos todos atravessando uma crise planetária de isolamento social que a todas e todos, indistintamente, impõe uma reclusão ascética sem passeio, sem cinema, sem praia, sem futebol, sem a cerveja com os amigos, sem os amores, ou quaisquer outras formas de interação mais ou menos legitimadas, profanas ou canônicas, mas que, a exemplo das festas carnavalescas, ofereciam catarse. Como que profeticamente, este ano, a Mangueira sacraliza Sapucaí e teologiza o seu desfile com o anúncio de um Jesus encarnado e implicado na história humana e de um evangelho comprometido com o reino de justiça. Que maravilha! Após o carnaval, segue-se a quaresma, 40 dias até a Páscoa que estamos comemorando em plena quarentena. Em quarentena domiciliar ante uma perseguição viral. Como os peregrinos hebreus, parecemos encurralados entre o mar e uma ameaça cujo nome imponente e monárquico não referenda o faraó descrito no Velho Testamento, mas uma entidade com poder para escravizar não apenas um povo, mas a humanidade. E não apenas corpos, mas mentes, sistemas políticos e econômicos, sociedades e culturas inteiras. A Páscoa pré-mosaica comemorava o fim de um duro inverno e a chegada do sol da primavera no Oriente Médio. A Pessá judaica, a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa cristã, por sua vez, rememora 2 eventos crísticos fundamentais, sua morte e ressurreição. Talvez exista alguma ligação entre a atual e as anteriores Páscoas. Talvez também precisemos vencer o longo inverno, cujo fim é doloroso, mas iminente e necessário para raiar o sol da primavera. Talvez a escravidão de uns pelos outros, que também marca a nossa civilização, semelhantemente implique sofrimento e perdas durante uma travessia do deserto que se impõe a nós. E talvez
a nossa civilização precise se repensar, se reinventar, se reler, para exemplo do próprio Cristo, ressurgir com uma existência transformada. Mas a experiência de ressurreição pressupõe dolorosa passagem. Quais passos dará a humanidade neste nosso deserto? David Le Breton, sociólogo francês, não parece muito otimista. Para ele, o atual cenário nos torna inimigos do corpo, que se torna como uma ameaça a ser constantemente inspecionada. As manifestações físicas de afeto, então, proibidas. O outro se torna um problema, um perigo. Para ele, essa reclusão compulsória pode inclusive fortalecer o individualismo. Segundo ele, estar em casa não será acompanhado por um ganho de interioridade. É difícil meditar ou operar um retorno sobre si mesmo, como na caminhada através da contemplação da natureza e dos elementos, longe dos ventos do mundo. O tédio nos espera. Vamos andar em círculos, ruminando preocupações, inclusive com os nossos entes queridos. Para a grande maioria de nós, não tem sido uma experiência meditativa, reflexiva, autocrítica, apenas informativa e estressante. E para as crianças, então, que comumente aprendem e interiorizam o mundo, tocando em tudo, será muito difícil. Mesmo esse otimismo em relação à reaproximação familiar é questionável, pois, além das relações virtuais suplantarem as relações presenciais, muitas vezes, trata-se de uma proximidade imposta. Segundo o jornal o Globo, por exemplo, desde o início da quarentena, as separações já tiveram um aumento de 19% e a violência doméstica de 17%. Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra francês que desenvolveu o conceito de resiliência, é um pouco mais otimista. Para ele, toda vez que acontecem desastres naturais como terremotos, acidentes ecológicos, inundações, propagação de bactérias e guerras, uma nova hierarquia de valores se estabelece. Quando a morte se torna imediata e bate na porta, ao lado, no vizinho, nos parentes, na família, as sociedades se dividem. Uma parte cultiva o ascetismo e a espiritualidade, a outra, a imanência no corpo e o prazer. Comamos e bebamos, inclusive gastronômica e eroticamente. No geral, o lar ganha importância maior. Torna-se o refúgio, é onde você se sente bem, se sente seguro. No entanto, para Cyrulnik, a contenção é um protocolo importante, mas com implicações delicadas. A proibição, por exemplo, de visitas a casas de repouso busca proteger contra o vírus muitos idosos frágeis, entre os quais alguns já não morreram exatamente por receberem visitas regularmente. Por outro lado, o imperativo do resguardo é também uma oportunidade para diminuir o sprint industrial e cultural que aflige pais e debilita filhos. Com a diminuição dessa correria, especialmente os bebês enfraquecidos por esse sprint terão algum ganho nessa situação. Ainda assim, na era em que o ser humano está mais isolado, precisa se isolar ainda mais. No momento em que mais necessita de contato humano, o contato humano se torna um tabu. Segundo o filósofo esloveno Slavoj Žižek, o coronavírus destampou a realidade insustentável de outro vírus que infecta a sociedade, o capitalismo. Enquanto muitas pessoas morrem sob outros argumentos mais aceitáveis, claro, a grande preocupação para estadistas e empresários é o golpe para a economia, a recessão, coisas do tipo. É uma oportunidade para tomarmos consciência dos outros vírus que se espalham pela sociedade há muito mais tempo. Felizmente, o vírus que vem nos relegando às interioridades do lar e da alma nos força a descobrir ou redescobrir um antivírus para um outro vírus mais antigo, sutil e letal que qualquer outro, o vírus do desamor. Seus sintomas: individualismo, indiferença, egoísmo, falta de sensibilidade, falta de empatia,
Seus resultados? Injustiça, sofrimento e morte. Vírus anticrístico, que só pode ser vencido pelo antivírus pascal, que atua através da experiência do casulo metamorfose e da morte e ressurreição. Assim, talvez nesse isolamento nos conscientizemos da importância da comunidade, da convivência, da intimidade, da utopia. Estamos todas e todos como que contidos dentro de casulos pessoais que, por sua vez, parecem estar contidos dentro de um único e gigantesco casulo coletivo e mundial. Mas é no casulo que encerram-se velhos ciclos e formas rudimentares de vida. Como as mulheres bem sabem, mesmo na imobilidade, pode-se gestar nova vida. Stirner ilustra o significado da Páscoa com a metamorfose da borboleta, cuja vida elementar se encerra no casulo. Ali, do isolamento de seus processos interiores, ressurge com um corpo transformado, alado, belo. É tempo de morte e ressurreição coletiva. É tempo de morte e ressurreição interpessoal. É tempo de morte e ressurreição individual. Já não cabem velhas políticas desumanas. Já não se sustentam certas relações doentias. Já não se concebe certas concepções destrutivas. Que venham micro e macro transformações. Kairós anuncia os sinais de um novo advento. Todas as anteriores Páscoas nos trouxeram a esta, prepararam-nos para este momento. Aproveite esse tempo sagrado de resguardo para refletir sobre os muitos eus que existem em você e para se despedir de alguns. Aproveite para se despedir amorosamente também de algumas pessoas das quais você poderá sentir saudades, ou de algumas que talvez sentirão saudades de você. Vivenciemos reverentemente esta Páscoa, todavia alimentando em nossos corações uma reconfortante esperança pastoral. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Importa lembrar a promessa de Deus cujo cumprimento instituiu a Páscoa judaica, trazendo uma difícil experiência de passagem e transformação, todavia necessária também àquela civilização injusta e desigual. Êxodo 3, 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nosso mundo está adoecido. Milhares de mortes se tornam como que aceitáveis. Nas igrejas, Mamon mercantiliza o sagrado. Apesar da indignada denúncia dos profetas bíblicos, a fome já não nos incomoda, a injustiça não nos entristece. A resistência e a denúncia ao sofrimento humano passaram a ser ridicularizadas. Interiorizamos o Deus deste século. Naturalizamos a intolerância, a violência e o desamor. Mas não vos conformeis com este século, adverte-nos Paulo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Convido-lhe a não mais aceitar alguns paradigmas de ética, de espiritualidade, de política, de liderança, de paternidade, de masculinidade, de comunidade, de realidade. Convido-lhe a não mais aceitar algumas narrativas, alguns discursos, algumas hermenêuticas, algumas teologias, algumas hipocrisias, algumas igrejas, alguns líderes anacrônicos. Transforme essas reminiscências apócrifas em símbolos da sua existência pré-casulo e experimente o verdadeiro milagre da ruptura, a sagrada experiência de transformação. Convido-lhe à experiência pascal de passagem a uma nova concepção sobre si, sobre o outro, sobre o totalmente outro e sobre a vida.
nossa civilização precisa, você precisa, eu preciso dessa Páscoa curativa, passagem, transformação. As Páscoas vividas nos prepararam para esta e as próximas. Até suas piores experiências de passagem te trouxeram até aqui, diante dos novos desafios, para encará-los de pé e de frente, e com menos medo da morte, sabendo que ela não é o fim, mas a passagem para um ressurgimento transformado. Ora, se todas as coisas de fato cooperam para o bem dos que amam a Deus, até mesmo um vírus pode nos dar oportunidade de respondê-lo de forma inspirada, criativa, transformadora. Concluo relembrando a interiorização e recolhimento de Jesus na cruz, sua entrega para experienciar o casulo da morte e, enfim, ressuscitar com corpo transformado, alado e belo, para nos receber onde jamais haverá injustiça, violência, sofrimento nem dor. A morte não é o fim. A ressurreição de uma humanidade transformada, sim. Aqui experienciamos um outono pascal e uma Páscoa outonal. Pois, como diz a música do Palavra Cantada, que as nossas crianças cantam e nos encantam, as folhas caem, mas tem um motivo. Renascer é sempre bom.